Bom dia a todos, esse é um trabalho realizado para a disciplina de Linguagens Documentárias Alfanuméricas, onde iremos fazer uma análise do tesouro de folclore e cultura popular brasileira. A nossa equipe é composta por José Matheus Pereira, Sansão Bento da Silva, Suzana de Oliveira Brito, Beatriz Guadalupe e Anderson Gomes. No sumário, nós dividimos o trabalho em 5 seções: introdução, história, desenvolvimento, área de cobertura e a conclusão. Já na introdução, eu trouxe uma definição sobre o que é o tesouro e como se caracteriza essa linguagem documentária, segundo Cavalcante, 1978. Tesouro é uma lista estruturada de termos associados empregados por analistas de informação e indexadores, para descrever um documento com a desejada especificidade em níveis de entrada, e para permitir aos pesquisadores a recuperação da informação que procura. No caso do tesouro, ele se caracteriza como essa linguagem que norteia os indexadores a deixar os termos, equilibrar a sua indexação ao nível que possa ser recuperado futuramente. Este instrumento, como uma das demais linguagens documentárias, controlada e dinâmica, que contém termos relacionados genericamente e semanticamente, ajudando a organizar o conhecimento nas áreas específicas do saber. Cabré, 1993, afirma que os tesouros são recompilação de termos relacionados semanticamente que servem como ferramenta para organizar e recuperar informação. O tesouro em questão é o tesouro de folclore e cultura popular brasileira, como a gente já falou. É pautado por conceitos que fazem parte desse universo da cultura brasileira, norteando o indexador de formas corretas para indexar todos os documentos que tratem desse conceito temático. Este documento é patrocinado pela Unesco, constitui uma ferramenta fundamental de indexação, classificação e resgate de manifestos de expressões do povo brasileiro. Em sua primeira versão, foi colocado 2.092 termos, das demais diversas temáticas, como alimento, artefato, associação, produtividade, atividade ritual, indivíduo e matéria-prima. O site do Tesouro vocês podem acessar após a apresentação. Na perspectiva de ampliar o uso e recuperação da informação, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, CNFCP, elaborou o Tesouro de Folclore e Cultura Popular Brasileira, que contou com uma equipe de especialistas e pesquisadores na área de Ciências da Informação, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Antropologia, Folclore, Educação Artística, Museologia e vários representantes do CNFCP. Em 2004, com o patrocínio da Unesco, a instituição lançou o Tesouro de Folclore e Cultura Popular Brasileira, contendo 2.092 termos, estruturados em 2 partes, sistemática e alfabética. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular Brasileira, com o patrocínio do programa Caixa de Entidades Cultural, lançou uma nova versão do Tesouro de Folclore e Cultura Popular Brasileira em 2006. Na segunda versão, foi acrescentado categorias como literatura, linguagem, medicina popular, música e religiosidade. Além do conteúdo, os principais conceitos apresentam recursos multimídia que permite aos interessados ver fotografias, assistir vídeos, ouvir sons ou ler textos sobre os temas pesquisados. 4. A versão atualizada conta com as categorias alimentos, artefatos, associação, atividade produtiva, atividade ritual, construção artesanal, indivíduo, literatura oral, lugar, matéria-prima, medicamento, sistema de crença e o tempo. Alguns termos para ilustrar seu conteúdo contam com recursos multimídias. Os termos classificados de forma hierárquica, no caso da parte sistemática, é formado por categoria e classe, formando uma espécie de mapa conceitual com termos controlados na área do folclore e cultura popular brasileira. Exemplos: alimento, termo genérico, o qual tem outras classes associadas, como termos específicos, alimento, votivo, aí segue com classe azeite, bebida, que faz parte do termo específico relacionado a alimento,
e também engloba o termo associado, que é culinárias, por exemplo. Continuando aí com a aplicabilidade do tesauro, são métodos e técnicas criadas pelo CNFCP para organizar, indexar e recuperar informação do acervo. O tesauro, por ser um sistema classificatório, possui uma padronização de termos para representação dos conceitos baseada em uma teia interrelacional. Trata-se do instrumento de representações socioculturais lógico entre tesauro e os princípios da teoria comunicativa da terminologia, sendo assim estruturado em duas partes: sistemática, que se apresenta em ordem de classificação hierárquica, e na parte alfabética, os termos apresentam-se com notas explicativas e de relacionamento, estando ordenadamente, alfabeticamente, independente da classificação. Ficando claro aí que a estrutura do tesauro se apresenta como sistemática, os termos são apresentados em ordem, e alfabética, que estão relacionados em ordem alfabética com notas explicativas. Essa relação entre os termos, ela pode se dar por equivalência entre sinônimo ou quase sinônimo, relação hierárquica, superordenação e subordinação de dois termos, a relação partitiva entre termos que representam o todo e sua parte, e relação associativa entre termos com a proximidade de significado. As notas explicativas são de duas naturezas. A de explicação apresenta a definição mais apropriada para o termo em questão, e a de indexação, que é aquela que se apresenta como questão relacionada ao uso daquele termo no contexto institucional. E daí, como novos termos são inseridos? A partir daí, há toda uma dinâmica para a introdução de novos termos. A ressignificação de outros termos já consagrados é levado em consideração. Aquela informação, quando registrada, precisa já estar relacionada com os conceitos emergentes, bem como uma preocupação permanente na realização de estudos científicos que padroniza a terminologia utilizada por diferentes ciências. Na equivalência, de acordo com Lam, a indicação de qual termo deverá ser descrito preferido é feita em conformidade com critérios pré-estabelecidos, que considera os termos de uso corrente, tais como os mais utilizados pelo usuário do sistema de informação, os mais regionalizados e os científicos, para haver um controle de vocabulário. Ficando claro aí que os tesauros é a linguagem documentária controlada e dinâmica que contém termos relacionados genéricos semanticamente, cobrindo todo o domínio específico do conhecimento. Portanto, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular visou a elaboração de sistemas terminológicos para tratamento e recuperação de um acervo popular, a partir de termos já consagrados dentro dessa temática, cultura popular brasileira. E aí, passo a palavra para o meu colega Sansão dar continuidade à nossa apresentação. Bom dia a todos. Eu sou o Sansão e nós iremos apresentar a área de cobertura do tesauro. Aí, dando continuidade,
O Tesouro de Folclore e Cultura Popular Brasileira abrange áreas de conhecimento que cobrem os acervos documentais e museológicos da Biblioteca Amadeu Amaral e do Museu de Folclore Edson Carneiro, dando destaque aos termos já consagrados nos estudos de folclore e cultura popular. Library 2012 no paginário. Está aí uma imagem da biblioteca e uma do museu, né? A biblioteca está situada na cidade de São Paulo e o museu no Rio de Janeiro. Este tesouro é um instrumento terminológico de indexação e tem um caráter inédito nas áreas de conhecimento denominadas de folclore e cultura popular brasileira, constituindo-se em importante ferramenta para a organização dos conteúdos temáticos dessas áreas, possibilitando maior agilidade e eficácia no tratamento e recuperação da informação. CNFCP A 2004, Apud Mendonça 2012, página 11. As áreas de abrangência desse tesouro é folclore e a cultura popular, né? Aqui estão algumas das figuras que representam o folclore e a cultura popular brasileira, como Mula Sem Cabeça, Saci, Lobisomem, Boi de Cor-de-Rosa, música de viola, música de sanfona, dança frevo, cavalgada, dentre outros, né? Agora Beatriz vai dar continuidade à apresentação. Então, para concluir aí o trabalho, o tesouro dentro das linguagens documentárias tem, portanto, funcionalidade de organização, indexação e recuperação da informação. Então, resumidamente, aí a funcionalidade, de acordo com tudo que a gente vem vendo aí, né, na disciplina relacionada a tesouro. E após serem feitas algumas pesquisas em artigos, foi possível analisar que a utilização do tesouro para representar termos como folclore e a cultura popular brasileira passou a ter maior visibilidade no início do século XXI. Então, aí no desenvolvimento tem uma citação do Clifford, que ele já explica essa questão do tesouro da cultura popular brasileira, que foi desenvolvida aí pelo CNFCP. Ele explica o porquê de ter sido criada e qual a sua finalidade. Então, nessa época aí, na década de 90, já se falava sobre o assunto, já era algo que existia, porém, foi a partir do século XXI que foi tomando mais forma, mais usabilidade também. Apesar da preocupação permanente com a preservação da cultura popular brasileira, vista como um ícone da identidade nacional na concepção dos folcloristas, ou social e cultural, no pensamento atual dos cientistas sociais, essa trajetória envolveu diversos conflitos no campo discursivo, evidenciando jogos e relações de poder com implicações sociais e simbólicas. De acordo com os contextos específicos da organização institucional marcados pelos folcloristas até 1980 e pelos antropólogos e museólogos a partir de 1982, o grupo que construía a narrativa moldava a seu modo o universo discursivo, atribuía valores, interpretava, acentuava atributos, escolhia vocabulários, e formas de expressão e de comunicação de suas ideias. Pode-se dizer que estes conceitos são categorias socialmente produzidas e sujeitas a reformulações de acordo com o contexto histórico-cultural. Então, aí, antes do século XXI, era bem mais mutável essa questão dos termos, porque os artistas eram quem tinha essa autonomia de estar denominando os conceitos. Então, tinha muito essa transição, assim, de conceitos e de termos. Não era algo muito bem definido e nem especificado. E por isso que a partir do século XXI, com toda a questão
do detalhamento e de relacionar todos os termos entre si no tesouro da cultura popular brasileira. A partir daí que se consolidou mais.